Vamos terminar aquela atividadezinha que eu passei para vocês na terça-feira. Faltam apenas 3. São atividades que vai ajudar você a resolver essa lista, essa atividade que tem lá na plataforma, tá? Vamos pensar aqui. Para quem não estava aqui na última aula, a gente está falando de produto dos termos de uma PG. Produto, a palavra produto em matemática significa a multiplicação dos termos do APG e vai dar um resultado. Esse resultado é chamado de produto, tá? Então, quando você ouvir falar a palavra produto, saiba que você está multiplicando os termos. Aqui, nessa progressão geométrica, nós temos, por enquanto, só 3 termos. Tá vendo? Ele quer que você calcule o produto dos 8 primeiros. Então, peraí, aqui eu só tenho 3. Eu vou ter que escrever a PG até o 8º termo e depois multiplicar ela. É uma opção. Então, você pode fazer assim. Te dar as opções aqui, o que você vai poder fazer. Então, você tem 1/8, colocar aqui o primeiro termo da sua progressão. 1/8. Depois você tem 1/4, é o segundo termo da sua progressão. Com esses 2 termos que está aqui, você já consegue escrever sua PG, porque você vai encontrar a razão e aí você vai conseguir escrever. Mas o exercício te deu o terceiro também, né? Para você não precisar encontrar ele. Já está aqui, meio. Beleza. Então, falta o 4º termo, o 5º termo, o 6º, o 7º e o 8º termo. Vou descobrir esses 8 termos. Assim que eu descobrir, eu vou multiplicar todos. Aí eu estou fazendo o produto dos 8 primeiros termos. Então, aqui a primeira coisa, antes da gente terminar de completar essa progressão, eu preciso de calcular a razão. Eu preciso da razão. Porque sem a razão, não consigo escrever essa progressão. A razão é sempre o segundo termo, que é 1/4, dividido pelo primeiro, que é 1/8. Então, tá aí. Seria essa... Deixa eu escrever aqui direito, que às vezes ficou meio ruim. 1/4 dividido... Deixa eu ver quem está querendo entrar aqui. Tá. 1/4 dividido por 1/8. Nós sabemos que a divisão de fração, ela é feita sempre você copiando o primeiro, ó. É porque aqui é fração, tá, gente? Ficou fração, você tem que copiar o primeiro e multiplicar pelo inverso do segundo. Aqui é 1/8, então vai ficar 8/1. Ó. Então, nós vamos ter agora uma razão igual a 2. Tá? Professor, por que fica 2? Vamos lá. Você vai fazer 1 vezes 8, 8. 4 vezes 1, 4. 8 dividido por 4 vai dar 2. Certo? Então, a partir de agora, você vai escrever o restante. Como que você escreve os termos de uma PG? Não é multiplicando? Na PA, você vai somando. Aqui, você vai multiplicando, ó. Então, para você saber esse 4º termo aqui, você vai pegar meio vezes 2. Meio vezes 2 é quanto? É 1. Meio vezes 2 dá 1. 0,5 vezes 2 não vai dar 1 inteiro? 1 vezes 2 vai dar 2. 2 vezes 2 vai dar 4. 4 vezes 2 vai dar 8. E 8 vezes 2 vai dar 16. Está escrita a sua PG. Os 8 termos da sua progressão estão aí. Como ele está pedindo o produto dos 8 primeiros, é só você vir aqui e multiplicar P8. Eu vou colocar P8 para você saber que é o produto dos 8 termos. Você vai pegar 16 vezes 8 vezes 4 vezes 2 vezes 1, vai dar 16. Curioso isso aqui, né? Professor, por que dá 16? Se eu vou multiplicar o 16 por um número,
por outro, por outro, e depois no final vai dar 16, essa multiplicação toda aqui. Olha, 16 vezes 8, vezes 4, vezes 2, vezes 1, até aqui essa parte vermelha, ele dá um número grande. Mas depois é fração, tá vendo? Quando você pega um número e multiplica por fração, ele fica menor do que ele era. Então, se você pegar aqui, ó, 16 vezes 8, vezes 4, vezes 2, vezes 1, até aqui dá um número grande. Aí depois você vai pegar esse número vezes meio, já é a metade dele. Depois, é a quarta parte dele. Depois, é a oitava parte dele. Pode pegar uma calculadora aí e multiplicar para você ver. Você vai ver 16 vezes 8, vezes 4, vezes 2, vezes 1. Essa parte vermelha vai dar quanto? Aí você vai pegar essa parte vermelha e multiplicar por meio. Aí depois você multiplica por 1/4. Depois você multiplica por 1/8. Você vai ver que vai dar 16. Isso aqui foi feito sem usar a fórmula do produto. Porque a fórmula do produto tem como a gente calcular. E você fala, professor, imagina se aqui tivesse 20 termos e eu ia ter que escrever os 20 termos para me multiplicar um por um. Pode ser que você nem consiga achar o valor, nem com a calculadora, sabe por quê? Porque pode ser que o número é muito alto. E se o número é muito alto, nem a calculadora suporta. Aí você vai ter que pôr em forma de potência. Então, vou mostrar a fórmula aqui para quem não estava na aula passada. Como que você determina o produto dos termos de uma PG usando a fórmula? Nós chamamos assim, ó, PN, produto dos termos da PG. Aí aqui vem uma raiz, ó, uma raiz grandona aqui. Aí dentro dessa raiz você vai ter o A1, presta atenção, hein? O A1 vezes o AN, tá, ó? Vezes o AN. Elevado a N. Essa aqui é a fórmula que você vai usar para calcular o produto dos termos de um APG. O que pode acontecer? Como você precisa do AN, que é o último termo, pode ser que o exercício não forneça para você o AN, né? Ele, igual esse aqui ele forneceu só o primeiro e o segundo termo, ele não forneceu o último termo. E você precisa do último termo para você calcular. Aí você pode usar aquela fórmula do termo geral. Essa fórmula aqui, ó. Aí você usa essa fórmula aqui primeiro, ó. AN igual a A1 que multiplica Q elevado a N menos 1. Quando você jogar nessa fórmula aqui, você vai calcular esse AN16. Achando ele, você joga ele aqui, tá? Então, usando essa fórmula aqui, como que ia ficar? Ó, o produto dos 8 primeiros termos seria... Vou colocar aqui uma raiz maiorzinha, porque ali a gente vai usar um valor fracionário, né? Então, vamos lá. Seria o primeiro termo, que é 1/8, olha aqui, A1, então você vai pegar 1/8, vai multiplicar pelo AN, que a gente achou pela fórmula, ou então você pode escrever, não importa, tá? Vezes 16, ó, elevado a N. N é o número de termos. Quantos termos são? Tá aqui no enunciado, ó. 8. Então você vai levar isso aqui a 8. Tá aí. Então, agora, o que você vai fazer? Você vai fazer 1/8 vezes 16. Quando você pega 1/8 vezes 16, olha só o que acontece. Vai dar 2 elevado a 8. Ó, 1 vezes 16 é 16. 16 dividido por 8 é 2. Lembrando você que aqui embaixo do 16, quando não tem número, a gente coloca 1. E a multiplicação de fração ela é feita assim, ó. O de cima com o de cima e o de baixo com o de baixo. Tá? Então, ó, 1 vezes 16 dá 16, 8 vezes 1 dá 8. 16 por 8 é 2. Então, fica 2 elevado a 8. Isso aqui, você tem duas maneiras de fazer. Você pode fazer o 2 elevado a 8, tá? Não tem problema. E tirar a raiz dele. Vai dar 256 aqui, ó, se você fazer 2 elevado a 8. E raiz de 256 é 16. Agora, se você não quiser fazer assim, você pode vir aqui e simplificar
aqui por 2. Por que 2? Porque aqui não é raiz quadrada, só que aqui a gente não coloca o 2, mas aqui, ó, é raiz quadrada. Aí você vem aqui e simplifica por 2. Lá no 9º ano tem uma propriedade de radicais que a gente aprende que quando o índice da raiz for múltiplo do expoente da sua potência, você pode simplificar, para ficar mais fácil. Lembre-se, simplificou 2 por 2, deu 1. Se deu 1, sumiu a raiz, ó, raiz acabou. E 8 por 2 dá 4. Então, a resposta aqui é 2 elevado a 4. Ó, produto dos 8 termos seria 2 elevado a 4. Como 2 elevado a 4 é um número pequeno, você pode pôr a resposta. Vai acontecer caso de dar 2 elevado a 30. Aí não tem como, né? 2 elevado a 30, nem a sua calculadora vai suportar tanto número que é. Aí você deixa 2 elevado a 30. Nós fizemos na outra aula, quem estava aqui, deve ter percebido que a gente fez alguns que deu 3 elevado a 28, né? 2 elevado a um valor enorme lá, então a gente deixou. Mas 2 elevado a 4, a gente sabe que é 16. Então tá aí. O produto, ou seja, a multiplicação dos 8 primeiros termos dessa progressão é 16. Você pode questionar. Aí depois, pessoal, que a gente aprende algumas propriedades de potência, o aluno ele pode falar assim, professor, eu tenho outro caminho para a gente fazer isso? Bem, olha aqui. Deixa eu te mostrar. A partir daqui, o que você poderia fazer? Esse 8 aqui, se você fatorar... Deixa eu escrever aqui no cantinho. 1/8. Quer ver? Ó? 1/8. Esse 1/8, ele pode ser escrito 1 sobre 2 elevado a 3. Se você fatorar o 8, ele fica assim. Se você subir esse 2, se você levantar ele, ele vai ficar 2 elevado a menos 3. Só quero te mostrar uma coisa. Esse 16 que está aqui, ó, esse 16, ele é a mesma coisa, se você fatorar ele, de 2 elevado a 4. Então, aqui dentro dessa raiz, você poderia escrever assim, ó. Olha outra opção aqui. Você teria P8 igual. Você escrever a raiz aqui, ó. Você ia pôr, em lugar de pôr 1/8, você ia pôr 2 elevado a menos 3, ó. 2 elevado a menos 3. Vezes, no lugar do 16, você ia pôr 2 elevado a 4. Tá vendo? Aí você colocou tudo na base 2, ó. E isso aqui tudo está elevado a 8. Aqui você usa uma propriedade de potência que fala assim, quando você está multiplicando potência que tem a mesma base, o que a gente faz? A gente conserva a base, que no caso aqui seria 2, e soma os expoentes da multiplicação. Então, você vai pegar menos 3 mais 4, menos 3 mais 4 é 1, não é 1? Não precisa nem pôr se você não quiser, ó. Mas se você quiser colocar o 1 aqui, para você saber que você fez aqui a propriedade, e isso aqui está elevado a quanto? Elevado a 8. Tá vendo? Então, aí, daqui para cá, ó, volta a ser isso aqui, ó. Tá vendo? Então, o seu P8, aí você vai, 1 vezes 8 é 8, né? Então, o P8 vai ser raiz quadrada de 2 elevado a 8. Ficaria assim. Aí você pode simplificar. Ou, se você não quiser simplificar, se você tem medo de fazer isso, você poderia colocar raiz quadrada de 256, que é o 2 elevado a 8. 2 vezes 2 vezes 2, 8 vezes vai dar isso. E a raiz de 256 é 16. Tá vendo as opções? Então, são algumas opções que, se você souber aplicar as propriedades de potência, economiza tempo, né? E você tem alternativas para fazer. Lá, tanto na prova que vocês fizeram até agora, nas atividades, lá sempre vem a resposta de marcar X. Então, lá eu não quero ver como você vai estar fazendo, né? Lá é seu critério, o que você vai fazer. O importante é você chegar na resposta. Só quero mostrar que tem fórmula para calcular. Mas se você não quiser usar a fórmula, fique à vontade.
Tá certo? São opções que nós temos, né? Olha esse 4 aqui. Tá vendo a resposta dele? 3 elevado a 21. Sabe por que que a gente vai deixar ele assim? Porque 3 elevado a 21, se você for fazer até na sua calculadora, ela não vai suportar tanto número, né? Então, a gente vai fazer aqui das duas maneiras também. Vou mostrar para você. Na sua PG que está lá, você tem o primeiro termo, que é menos 1. Você tem o segundo termo, que é 3. Você tem o terceiro termo, que é menos 9. Aqui está falando de 7, tá vendo? 7 primeiros termos. Vamos fazer assim, ó. Vamos escrever os outros. 3, né? 4, 5, 6, 7. Eu vou escrever isso aqui. Só que para mim escrever isso, eu vou achar a minha razão. E a razão a gente sabe que é o segundo dividido pelo primeiro. Quando você divide 3 por menos 1, fica menos 3. Né? E aí a gente vai fazer, olha só. Só multiplicação, hein? Menos 1 vezes menos 3 dá 3 positivo. 3 vezes menos 3 dá menos 9. Agora, ó, menos e menos vai dar mais. 9 vezes 3 vai dar 27. Positivo. Agora, 27 vezes menos 3, menos 81. Negativo. Tá vendo que dá dando um positivo, negativo? Isso aí é aquela PG que a gente falou, alternante. Aquela que vai alternando o sinal. Agora ele vai dar positivo, ó. 81 vezes 3, 243, tá? 243 vezes 3, 729, só que 729 aqui, ele é negativo. Dessa progressão aqui, tem uma observação que eu falei na última aula. Quando a sua razão for negativa, não quer dizer que o resultado é negativo. O resultado só vai ser negativo se a quantidade de termos que está aqui, ó, for ímpar. Quantidade de termos que tem o sinal negativo for ímpar. Aqui, quantos números que eu tenho o sinal negativo? Eu tenho um menos 1, um menos 9, já deu 2. O menos 81 já deu 3. O menos 709 já deu 4. Então, tem 4 números negativos. A quantidade de 4 é par. Então, com certeza, o resultado disso aqui vai ser positivo. Se a quantidade aqui de número negativo fosse ímpar, aí sim ele ia ser negativo, certo? Tem essa observaçãozinha lá no livro de vocês, eu falei isso na última aula, a gente tem que tomar cuidado, tá bom? Então, vamos fazer? Olha só, você pode multiplicar tudo se você quiser, tudo aqui, não tem problema nenhum. Se você não quiser multiplicar aqui tudo, você pode utilizar a nossa, como que eu falo? A nossa fórmula lá da progressão, que é P7. Eu vou colocar direto aqui para a gente ganhar tempo. O que seria o produto dos 7 primeiros termos? Seria, olha a fórmula, é o primeiro termo é menos 1, menos 1. Deixa eu fazer uma coisa melhor aqui, só para você entender, tá? Deixa eu colocar um outro, vou abrir um colchete aqui, porque como é número negativo, eu vou colocar ele assim, ó. Vai ser menos 1, que é o primeiro termo, vezes o último, que é menos 729, ó. Só por causa do sinal, tá, gente? Aí eu vou fazer isso aqui, elevado a 7, ó. Que fórmula é essa, professor? Essa aqui é a fórmula para a gente achar o produto dos termos, tá? Professor, mas se eu já escrevi ele aqui, eu posso ir multiplicando? Bem, gente, se você multiplicar 729 vezes 243, vezes 81, vezes 27, você vai ver que vai dar um número muito grande. E às vezes sua calculadora não vai suportar, tá? Aí a recomendação ou é usar a fórmula, ou é fazer uma coisinha aqui diferente que eu vou te mostrar daqui a pouco, tá? Ou escrever e começar a multiplicar aqui, você vai ver que vai dar um número muito grande. Quando você multiplica lá dentro, daquele colchete ali, ó, quanto que é menos 1 vezes menos 729? Fica positivo, não fica? Então, você vai ter
729 positivo elevado a 7. Aí. Professor, mas 729 elevado a 7 é um número grande demais também. Concordo com você. Muito grande. O que você vai fazer com 729? A ideia, para facilitar para você, como 729 elevado a 7 vai ficar um número muito grande, a ideia é você vir aqui e começar a decompor ele, ó. Para você ver que o 729, ele vai ser 3 elevado, deixa eu fazer aqui para vocês, ó. É isso aqui, gente, que a gente está fazendo, tá? Mas eu vou mostrar. Por 3 dá 27, ó. Por 3 vai dar 9. Você vai simplificar ele aqui para você ver quantos 3 que vai dar, ó. Por 3, que dá 1. Quantos 3 tem aí? Não é 6? Então, você vai colocar, ó, P elevado a 7. Em vez de você escrever 729, você vai escrever 3 elevado a 6. E isso aqui está elevado a 7. Isso aqui, na verdade, é um produto, é uma potência de potência. Isso aqui é umas propriedades de potência que a gente aprende, que quando tem dois expoentes desse jeito aqui, ó, você só conserva a base e soma os expoentes, ou conserva a base e multiplica os expoentes. Então, aqui vai ficar 3 elevado a 42. Olha para você ver. Só que ele está dentro da raiz, não tá? Você não vai fazer 3 elevado a 42, porque você não vai dar conta. Então, você pode vir aqui e simplificar, ó. Simplifica um índice que é 2 por 2 e simplifica o 42 por 2. Ó. Então, você vai ter um produto dos 7 termos. Cortou aqui, porque você simplificou. E aqui vai ser 3 elevado a 21. Seria o produto dos termos da sua progressão. Se você não quiser fazer assim, você pode vir aqui, tá? E fazer um por um. Olha aqui para você ver uma coisa. Esse menos 1 eu não vou nem preocupar muito com ele, porque não tem como fatorar ele. O 3 também, se você for fatorar ele, vai dar 3. Agora o 9 não. Se você fatorar o 9, ele dá 3 ao quadrado. Ó. Vou pôr o sinal aqui porque ele é negativo, mas não vai fazer diferença pela quantidade de ser par. O outro é 3 elevado a 3. Ó. 3 elevado a 3. O outro é 3 elevado a 4. Ó. Um bom sinal, mas tá, não tem problema. O 243 vai ser 3 elevado a 5. E o último aqui vai ser 3 elevado a 6. Como nós sabemos que o número vai ser positivo, eu não precisaria nem ter colocado esse sinal de menos, tá? Porque tem 4 termos aqui negativos, seja que ele vai ficar positivo. Existe a propriedade lá da potência que fala assim, quando você está multiplicando, não é multiplicação que ele quer, não é o produto, termos de mesma base, é só você conservar a base e somar os expoentes. Então, o que você vai somar aqui? Você vai somar os 6 mais 5 mais 4 mais 3 mais 2 mais 1. Tá? Aí você vai chegar na resposta. Vai dar 21. É uma solução que você tem. De você fatorar os números aqui. Só ali esse 1 aqui, tá? 3 elevado a 21 vezes 1. Continua sendo o quê? 3 elevado a 21. Eu só peguei os que têm a mesma base. Que aí eu usei a propriedade de conservar a base e somar os expoentes. Lembra dessa propriedadezinha? Lá na potência a gente estuda ela. Então, são opções que você tem, tá? Então, quando não ficar muito alto, faz assim. Fica mais fácil. Colocando na fórmula ou escrevendo ela assim. Tá?
O último aqui, ele quer o produto dos 9 primeiros termos. Para a gente continuar escrevendo essa progressão aqui, ó, eu vou continuar escrevendo ela aqui na frente para me ganhar tempo, tá? Me fala qual que é a razão dessa progressão aqui. A razão dela. A razão não seria o segundo, vou fazer ela aqui, ó. A razão seria o segundo termo, que é menos 2, dividido pelo primeiro, que é 4. Tá? Então, essa razão ela vai ser negativa. Ela vai ser menos meio. Agora, se você não quiser usar menos meio, não tem problema. Você pode usar menos 0,5, tá? É uma opção que você tem. Então, vamos escrever o próximo número aqui dessa progressão? Qual que seria? Ó, 4 vezes menos meio. Eu estou pegando 4 vezes menos meio, vai dar menos 2. Menos 2 vezes menos meio vai dar 1. Agora, daqui para frente é mais fácil, quer ver? Quando você pega esse 1 que está aqui, ó, esse 1, e multiplica por menos meio, dá quanto? Vai dar menos meio. Sim? Porque 1 vezes menos meio é menos meio. Tá? Ó, positivo, negativo, positivo, negativo. O próximo agora é o quê? Positivo. Menos meio vezes menos meio. Aí vai dar 1/4. Tá ali. Porque você faz 1 vezes 1 e 2 vezes 2. Deu positivo. Agora você vai pegar 1/4 vezes menos meio. Vou apagar aqui, senão vai te confundir. Você vai pegar 1/4 vezes meio. Dá 1/8. Só que ele vai dar o quê? Negativo. Onde eu escrevi isso? Peraí. 1/8. Agora, você vai pegar menos 1/8 vezes menos meio. Vai dar quanto? Vai dar 1/16. Tá vendo? Depois, vai dar menos 1/32. Você está multiplicando, tá? Agora, você pega 1/32 vezes meio. Vai dar o quê? 1/64. Tá vendo? Já tem quantos termos aqui? 3, 6, 9. Deu 9 já, ó. Os 9 primeiros termos. O que você vai fazer agora? Você vai multiplicar tudo. Professor, mas se eu não quiser multiplicar tudo, porque olha que número que vai dar aqui. Então, eu vou te mostrar o que você vai fazer. Primeiro, vamos pensar. 1, 2, 3, 4 de novo. Tem 4 números aqui, ó, é negativo. Se são 4 números negativos, então, com certeza, o resultado vai ser um valor positivo. Ah, professor, mas a resposta está elevada a menos 18. Gente, quando a potência está negativa, não quer dizer que o número é negativo, não, viu? Se você pôr 2 elevado a menos 1, 2 elevado a menos 1 é meio positivo, tá? É porque a gente tem que inverter o resultado. O que está querendo dizer aqui? Que o resultado vai ser o quê? Vai ser uma fração. Mas se a resposta estiver dessa forma, por que que ela ficou assim, professor? Sabe por quê? Porque ela foi feita na fórmula, ela foi feita assim, ó. Produto dos 9 primeiros termos. Olha só o que o exercício, como que ele fez. Ele fez ele pela fórmula, ó. Ele pegou o primeiro termo, que é 4, multiplicou pelo último, que é 1/64. Essa não é a fórmula do produto? Fechou aqui e elevou a 9, ó. Foi isso que aconteceu. Aí, quando ele fez aqui, ó, 4 vezes 1/64, ele encontrou, eu vou colocar assim, tá? Ele encontrou isso aqui, ó. Raiz de 4 por 64 elevado a 9. Foi isso que ele fez. Aqui, para ficar mais fácil para você entender, esse 4/64, você vai colocar assim, ó. Você vai simplificar ele. Quando você simplifica, fica 4 por 4 dá 1. 64 por 4 dá 16.
elevado a 9. Esse 16, pessoal, é como se fosse 2 elevado a 4. Então, você vai ter raiz quadrada de 1 dividido por 2 elevado a 4. Olha para você ver como que foi feito, hein? Para você chegar na resposta, tá? Tem exercício de matemática que quando tem alternativa de marcar, você tem que ir fazendo, usando o conhecimento que você tem, até você achar a resposta que está lá, tá? Tudo isso que eu estou fazendo aqui, ó, eu estou usando artifício, eu estou usando meu conhecimento. Então, esse 2 elevado a 4 está aqui embaixo. Então, eu vou subir ele. Quando sobe, o que que acontece com o expoente? Ele fica negativo, ó. É assim que a gente resolve uma fração, uma potência quando o expoente é negativo. Aí fica elevado a 9, ó. Pronto. Chegou na resposta que ele queria. Quando você multiplicar menos 4 vezes 9, vai dar menos 36. Então, P9 seria a raiz quadrada, ó, de 2 elevado a menos 36. Porque 4 vezes 9 é 36. Aí ele veio simplesmente aqui e fez a simplificação por 2, ó. Dividiu aqui por 2 e aqui também por 2. Aí ele passou a ter o quê? 2 elevado a menos 18. Porque essa raiz aqui sumiu, então sobrou isso aqui, ó. Essa resposta poderia estar lá também assim, ó. 1 sobre 2 elevado a 18. Também está certo. 1 sobre 2 elevado a 18 é a mesma coisa de 2 elevado a menos 18. Tá? Porque quando ele está negativo, você quer fazer ele ficar positivo, você tem que descer ele. Se você quer subir ele, aí você vai ter que mudar o sinal. Então tá aqui. A resposta lá deve estar dessa forma aqui, não dessa forma aqui, tá? Então, na verdade, se você for usar a fórmula, você vai ter que saber muitas propriedades de potência, tá? Ela vai te ajudar a resolver isso aqui. Beleza? Então é isso aí, pessoal. Por hoje é só, tá? O tempo já está acabando. Então, quero agradecer a presença de vocês mais uma vez. Tenham um bom dia, um bom final de semana. E semana que vem, eu não vou colocar mais atividades para vocês desenvolver na plataforma, mas a gente vai continuar tendo as aulas, tá bom? Para tirar qualquer dúvida que você tiver. Beleza? Beleza, valeu, Anderson. Então, valeu, gente. Valeu, Fique Anderson. com Até Deus. Até mais. mais, viu?